Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 1º de setembro de 2011. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vamos começar analisando o nosso índice diário, mostrando aqui que o mercado continua bem firme. E está praticamente na máxima do dia. Puxa isso aqui para o lado um pouquinho. Está praticamente na máxima do dia, bem sobrecomprado nos 96%. O volume um pouquinho acima da média. E isso é bom. Entre o gráfico e o estocástico. Enfim, teoricamente aqui está tudo bem. E por enquanto não existe nenhum sinal de reversão baixista de tendência. O fato dele ter rompido a banda superior de Bollinger não significa que seja uma resistência. Muito pelo contrário. Rompendo desta forma aqui, numa ascendente, significa força, significa poder dos compradores. E não fosse o fato do estocástico já estar bem sobrecomprado, eu diria que ele teria ainda bastante espaço para continuar subindo, antes de começar uma realização. De qualquer maneira, o mercado, o índice à vista, rompeu, confirmou já o rompimento da onda 1, da cabeça do pivô aqui nos 55 mil pontos. E enfim, tende a continuar subindo. O fato é que, analisando os vários papéis do mercado, a maioria deles, a grande maioria já subiu e sinaliza reversão. Eu vou botar aqui os 50% de Fibonacci no topo anterior. Com isso eu projeto uma alta para o índice à vista para casa dos 62.300 pontos. 62.300 pontos é quase o topo anterior. Então existe uma possibilidade, isso levando em consideração a retração de 50% de Fibonacci. Se a gente olhar aqui com um pouquinho mais de cautela, a gente vai ver que o mercado ele retraiu, ele não chegou nos 50%, ele veio aqui até a retração de 38,2, respeitou e subiu. Então, se fosse para jogar 38,2 na cabeça, ele viria aqui, para casa dos 59.600 pontos, arredondando. Isso significa que esses 59.600 pontos é uma resistência muito forte para o mercado à vista. Isso pelo gráfico diário. Se a gente olhar o gráfico mensal, já que estamos começando o mês, o mercado, o índice Bovespa no gráfico mensal, ele testou a retração de 50% de Fibonacci, ele alfinetou fundo, não chegou na retração de 61,8, mas passou da metade do caminho, entre os 61,8 e os 50, ele veio mais para 61 do que para 50. De qualquer forma, ao longo principalmente da última semana do mês, ele reverteu forte, reconquistou o suporte de 62.260, que representa a retração de 38,2 de Fibonacci.
E hoje, primeiro dia do mês, ele já explodiu para cima, com 3,30 de alta. Pelo gráfico mensal, ele rompeu também essa resistência forte para o gráfico mensal, né? Só hoje ele já rompeu os 57.630, que é uma resistência forte. Foi um fundo deixado aqui em maio de 2010. Agora, como estamos no gráfico mensal, vamos ver como é que ele se comporta ao longo do mês. De qualquer maneira, consolidando, né, ao longo desse mês o rompimento de 57.630, ele vai buscar a resistência de 60.200 pontos. Então, 60.200 pontos é um objetivo a ser alcançado nesse mês de setembro. Primeiro ele tem que consolidar o rompimento de 54.630. Depois busca 60.200. Então 60.200 está um pouco acima dos 59.600, que é a expansão dos 38.2 representa para o gráfico diário. Isso é 60.200 seria ao longo do mês, já que a gente viu ali o gráfico mensal. Então, o papel tem tudo para continuar subindo, não vai direto, né? A puxada hoje, a alta hoje foi bastante forte. Agora sim ele fecha com o Moroboso, de fato, como mando figurino, e significa que a expectativa maior para amanhã é de uma realização. O estocástico já está no 95, perdendo força, já começa a sinalizar, principalmente se ele deixar uma sombra superior. Aí mostra que nem esperou vir, né, ao dia 2 do mês, ele já, né, hoje mesmo já deu uma, começou, os vendidos começaram a assumir o controle. Olhando aqui o gráfico do S&P 500, a gente vê que a situação é bem diferente. Ou seja, fecha com uma figurinha lembrando uma estrela cadente, que é a figura de reversão baixista, e fecha testando os 1.200 pontos. S&P à vista agora está cravado em 1.206 pontos. Exatamente o valor que nós temos aqui, 1.206 pontos. A expectativa é que ele venha a realizar nos próximos dias, mas, enfim, talvez busque a média das bandas de Bollinger, uma vez que ele saiu da banda inferior e praticamente alcançou a banda superior. Então ele volta a testar a média das bandas de vermelho para depois armar um pivô e voltar a subir. Com isso, o nosso mercado com isso a gente vai estar vendo vários papéis do nosso mercado realizando também. Vamos dar uma olhadinha na Vale do Rio Doce e depois na Petrobras. Olha só, Vale do Rio Doce forma uma figura que por enquanto lembra bem um candle de reversão chamado enforcado. Confirmando, se ele fechado nessa faixa de preço aí 41,15, ele confirma o enforcado, porque a sombra inferior tem pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. A expectativa para hoje era que ele viesse aqui nos 41,30 mais ou menos, e ele fez máxima nos 41,39. Se eu não me engano, foi isso que eu escrevi hoje na análise. Deixa eu ver aqui se foi isso que ele viria entre 41,30 e 40. Se eu não escrevi, eu disse isso na análise de hoje de manhã. Deixa eu ver o que eu escrevi. Eu já nem me lembro mais.
Vale está numa inércia de alta, sinalizando que tem espaço para buscar os 41,30. Está lá escrito. Ele vem um pouquinho mais, chegou nos 41,40. Então a expectativa maior é confirmar esse enforcado, e aí ele passa a ter em 40,74 o principal suporte para o curto prazo. Petrobras, formando também uma figura bastante raquítica, e também é um enforcado que é a figura de reversão baixista, fechando nesses atuais 21,05, por exemplo. Ele não pode vir abaixo de 21, porque aí a sombra inferior fica muito pequena. O que ele pode fazer é, rompendo esses 21, aí ele vem bem mais para baixo. E se ele zerar, se ele fizer a mínima, fechar na mínima de 20,85, um pouquinho mais, aí seria ótimo, porque aí ele faria aqui nos 20,80, por exemplo, ele faria uma linha de contra-ataque. Então, ou ele fecha acima dos 21, ou o ideal é que ele venha abaixo de 20, perca a mínima de ontem e venha fechar, quanto mais próximo de 20,80 melhor, que aí ele forma uma linha de contra-ataque. Então, de qualquer maneira, Petro e Vale sinalizando figura de reversão baixista. Eu tenho uma lista muito grande aqui de papéis que estão fazendo figuras de reversão baixista. Tem aqui umas 15 ou 16 papéis contra 4 de alta. Então eu vou falar primeiro das possibilidades de alta, que são poucas. Depois a gente entra com os papéis de baixa. Primeiro papel da lista, por ordem alfabética, seria a Eletropaulo. Só que aqui, quando eu peguei o papel, não tinha essa sombra aqui. Você vê que ele já começa a perder força. Apesar de tocar os clientes estar comprado nos 55, 54,90. O ideal é que ele não venha perder mais do que o que ele já perdeu hoje. Ou seja, ele chegou numa máxima aqui de 29,39, está 29,10. Ou seja, não seria nada interessante ele vir a fechar abaixo de 29,10. Quanto mais para cima dos 29,10 ele fechar, melhor. Inclusive porque quanto mais próximo de 29,40, melhor. Porque ele mostra, fechando 29,40, ele forma um moroboso. Moroboso em início de tendência significa continuação de tendência no caso de alta. Então esse é um papelzinho para a gente ficar de olho para ver amanhã como ele se comporta. E na abertura hoje, se ele fechar acima ou nos 29,39 ou acima de 29,39, até vale uma compra no aftermarket. Outro papelzinho, e aí o stop seria a própria média das bandas de Bollinger. E essa média das bandas está agora nos 29,15. Esse é o stop. Primeiro objetivo 30,20, depois 30,80. Próximo papel, FHER3, fertilizante Hering, né? Vale já começando a mergulhar para baixo, querendo perder os 41,10. Perdendo 41,10, aí ela consolida no gráfico, por exemplo, de 30 minutos, consolida uma reversão baixista. Na verdade, ela perdendo no gráfico de 30 minutos 41, ela confirma o Harami de baixa. Fertilizando Hering, olha aqui. O papel
formando um Moro Bozo. N de tendência significa continuação de tendência. Então, rompendo aqui os R$ 9, ele tende a subir bem mais. Ele tem uma primeira resistência nos 9,17, mas tem uma resistência maior aqui nos 9,52, 9,50. Eu vou jogar aqui o estudo de Fibonacci. Epa, que eu fiz besteira, mas eu vou jogar aqui o estudo de Fibonacci. Eu vou jogar como default 50%, ou seja, pego 50%, a retração de 50% e jogo na cabeça do pivô, e ele vai me dar um objetivo de alta. O objetivo de alta, olha só, pela teoria da simetria, ele volta praticamente no topo anterior. Eu vou tirar aqui essa sombra, não precisava, mas na casa de 10,30, ela sinaliza 10,15 aqui. Então, bem interessante esse papel. Óbvio que ele não vai chegar lá num movimento só, numa tacada só, mas é um papel que sinaliza um potencial bom de ganho, de compra. O Telesp de Minas está na minha lista de compra. Já já eu falo dela. Tá certo? Então temos aqui rompendo os 9. Eu tiro essa resistência intermediária. Ele vem de 9 para 9,25, por exemplo. 9 para 9,25 tem aí 2,70, 2,80 de alta. E o primeiro stop seria perdendo 8,85 para fertilizante Hering. Outro papel aqui, Rodobens RDN3. Muro Bozo, N de tendência significa continuação de tendência. O que eu não estou gostando aqui é essa sombra que começou a formar. Essa máxima aqui em 12 redondo, rompendo os 12 seria ponto de compra. Mas é um papel que tem um potencial para chegar aqui nessa faixa de preço, pelo menos 12,55. Então 12 para 12,55 tem aí quase 5%, 4,6 de alta. E o stop aqui seria nos 11, não tem um stop. O stop técnico seria aqui embaixo, mas o stop técnico seria muita coisa. Então tem que buscar aqui um stop financeiro. Por acaso nesses 11,48 também seria muito, porque seria 50 centavos para cima e 50 para baixo. Então teria que ser um stop financeiro aqui, sei lá, 11,65 talvez. Aí o stop financeiro aí sim é um stop subjetivo. Aí eu prefiro deixar esse stop mais para cada um decidir qual seria o melhor stop. Próximo papel, Uzi Minas. E aqui eu vou analisar os dois, os em 3 e os em 5. Rompendo
a máxima de hoje significa romper a média das bandas de Bollinger. A média da banda de Bollinger está em 23,56 e a máxima de hoje está em 23,67, ou seja, rompendo a partir de 23,68 ser uma compra para os Minas. E aí talvez não seja o caso de entrar já comprando de uma vez, né? Cautela, aquela velha história, né? Canja de galinha, beijinho de vovó e cautela nesse mercado nunca fez mal a ninguém. Então não vamos nos antecipar a uma compra que eventualmente, né, pode se tornar uma compra frustrada. Vamos esperar o rompimento dos 23,68, porque aí sim, rompendo 23,68, embora tenha uma resistência intermediária nos 24,55. Então 23,68, objetivo 25,20, stop 23,40. Eu ainda não entendi porque às vezes ele aparece um fast quote aqui. Volta e meia tem esse negócio. Tá certo? Então, os Minas tem essa condição. O ZIN 3. O ZIN 5. Eu vou tirar essa figura aqui. Você vê que ele subiu, fez uma retração. Essa retração vem testando como suporte a média das bandas de Bollinger. Bollinger, por incrível que pareça, não acha interessante, ele não considera muito o fato da média a média das bandas ser utilizada como resistência. Ele mesmo diz que existe esse conceito, mas que ele particularmente não leva isso muito em consideração. Eu particularmente levo isso muito em consideração. Pelo histórico, né, pela vivência que eu tenho de Bollinger nesses últimos anos, eu já senti na pele o que é você confrontar uma média de Bollinger, né, ir contra, não aceitá-la como um suporte ou uma resistência importante. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar o gráfico de 15 minutos. E continua respeitando. O gráfico de 15 minutos. E o gráfico de 60 minutos de Bollinger. Explodiu, né? Bollinger deu uma compra aqui e continua comprado. Eu vou começar a montar essas operações aqui para vocês. Vou começar a operar muito mais 60 minutos do que 15 minutos, para a gente fazer giros não tão curtos e pegar movimentos maiores. Não sei se é uma estratégia que interessa a vocês, mas eu acho que, óbvio, quando você tem movimentos erráticos, como a gente vê muitas vezes, vimos inclusive muitas vezes, né, nesse último mês de agosto, lucro curto mesmo, botar para dentro do bolso, tá certo? E ir pro abraço. Mas em momentos mais tranquilos, realmente tentar trabalhar sempre com tiros mais longos. Tá certo? Então vamos voltar aqui para nossa Uzi Minas 5. Uzi Minas
testando já algumas vezes suporte então da média das bandas de Bollinger, testando como suporte, fechando aqui agora com um spinning top, que é a figura de indecisão. De qualquer maneira, o papel tem ponto de compra, rompendo de uma forma mais agressiva os 12,40. A máxima de hoje foi 12,39. 12,40 eu vou botar aqui inclusive mais forte. 12,40 com uma resistência também um pouco mais forte nos 12,75, uma intermediária aqui nos 12,61. 12,40 então seria uma compra para o objetivo de 12,75, depois 13,50. Isso significa que eu tenho aqui 12,40 para 12,75, tem aqui 2,80 de alta. Também no momento não tem recomendação de compra, tem que esperar romper essa resistência. Fechando com o spinning top, fecha com uma indecisão, e aí indecisão fica para amanhã também. O que vai acontecer? Então, se ele não fechar, apesar do estocástico estar abrindo compra, a gente não opera indicador, a gente opera gráfico. Logo em seguida tem aqui a média de 8 períodos como resistência, a média de a retração de 38,2 de Fibonacci em 2,60 também é uma resistência. Então, muita calma nessa hora. Então, ponto de papéis de compra no mercado, eu vi esses 4 papéis. Vamos entrar aqui na parte de venda. Tem vários papéis que deram venda. Uma delas, por exemplo, LREN 3, Lojas Renner. Vou remover tudo aqui. Aqui, Lojas Renner, divergência de topos entre estocástico e o gráfico. Apesar dessa sombra inferior maior do que é desejado, nitidamente o papel está formando aqui uma figura que lembra muito uma estrela cadente, que é a figura de reversão baixista. Então, primeiro ponto de venda para o papel será perdendo essa mínima em 61,32. Vou arredondar aqui para 61,30. 61,30 seria uma venda, e aí eu jogo o Fibonacci e eu vejo qual o nível de retração ótimo que ele pode me dar. E aqui o primeiro objetivo de Fibonacci seria 57,60. Tem um gap aqui que é um gap de valendo um ponto. Primeira pergunta do dia: que tipo de gap seria esse? Vamos ver quem é que vai fazer o primeiro ponto do mês.
Naka mandando bala, né? Naka Floripa. Gap de exaustão. Exatamente. Fuga, tira ponto do Renato. Fuga. Gap de exaustão. Venda agressiva 61,30, venda conservadora 60,30, ou seja, R$1 aqui. R$1 já dá um caldo aí, né? Já dá um caldo aí. Tem aí quase 1,70 de ganho. Vamos ver amanhã como é que ele fecha para a gente dar um objetivo. O primeiro objetivo seria 57,60, tendo potencial para chegar nos 55. Retração ótima de 50% de Fibonacci. Por que que é um gap de fuga? Não é gap de fuga. É gap de exaustão. Exatamente o mesmo gap da Cirela, que também está na minha lista aqui. Gap de exaustão porque ele já subiu muito, ele está no topo e formando uma figura de reversão. Estocástico bem sobrecomprado, todas as características de um papel que já subiu muito no curto prazo. Olha só que mega gap aqui. Mega gap. Ponto negativo da Cirela é essa sombra superior maior, mas nada impede dela reverter hoje ainda e fechar, né, com candle negativo na mínima do dia. Seria o ideal. Seria o ideal para consolidar uma figura de reversão baixista em Cirela. A Cirela é um outro papel da minha lista que está muito propenso a realizar estocástico já revertendo, querendo abrir venda, volume grande, sombra superior grande, mostrando que os compradores perderam totalmente a força ao longo do dia e os vendedores, portanto, assumiram o controle do papel. Ponto de venda seria, e já deve abrir com gap, mas ponto de venda seria rompendo a mínima do dia. Por enquanto está em 58, está em 15,82. 15,82. Perdendo 15,82. Aí o que eu faço? Faço isso aqui e faço isso aqui. Tá aqui traçado meu novo estudo de Fibonacci. Eu vou só tirar aqui essa retração de 76,4. Tá aí, belezinha. 15,52 rompendo é venda. Então tudo indica, tudo vai depender de como a Cirela vai fechar. O outro papel que também surpreendeu na reversão, MRVE3. Aqui também baita de um gap de exaustão,
estrela cadente perfeita, sem sombra inferior, estocástico lento já abrindo venda, né? Não tem divergência de topos, mas, né, pelo gráfico japonês seria uma estrela da noite. É uma shooting star, né, estrela cadente, dentro da categoria da estrela da noite. Também é um papel para ficar de olho amanhã, a gente analisar como fechou, né, de cara perdendo 14,20. E nesse caso é muito comum a gente ver a expectativa de o fechamento de um gap com outro gap. Nesse caso aqui não, porque o gap está muito grande, mas é comum a gente ver uma abertura em gap e ele vai lá embaixo. Primeiro objetivo de queda está aqui nessa faixa de preço. E aqui um canalzinho, ou seja, deve pelo menos vir na casa dos 12,20. Outro papelzinho, Even ou Even. Dow Jones, Nasdaq, S&P, tudo fazendo mínima. Dow Jones está com 0,98 de queda, S&P 1,16 de queda, Nasdaq 1,35 de queda. E o nosso mercado ainda firmão. Dólar explodindo, o dólar agora fez nova máxima. E o nosso mercado, dólar para cima, né? Isso aqui é uma exuberância. Dólar sobe, bolsa sobe. Tá tudo maravilhoso. Ó, dólar fazendo nova máxima. Aí vem também a expectativa de ver que ele venha realizar um pouco mais até o fechamento do pregão. E aí forma uma estrela cadente perfeita. E essa estrela cadente deixa eu puxar aqui um pouquinho. Essa estrela cadente confirma uma reversão de tendência. Não tem aqui um gap expressivo, abriu com gap, essa sombra aqui não conta como gap. Agora aqui é o seguinte, a expectativa é que ele realize dentro de uma tendência de alta. Ele fez um rally de alta. É isso aqui que eu quero, ele fez um rally de alta. Ou seja, ele pode bater nos próximos dias uma retração aqui para testar a linha de tendência de alta e depois voltar a subir. Mas de qualquer maneira a expectativa maior para amanhã, nos próximos 2 dias, é de uma realização. Outro papel no mesmo caminho, a Zetec. A Zetec fez uma flâmula. Objetivo da flâmula nos 17,60. Ele chegou muito próximo dessa resistência aqui. Aqui ele fez máxima aqui nos 16,90. Resistência aqui 16,90 e tantos. Ou seja, também estrela cadente. Perfeita. Linda estrela cadente. Então também é uma figurinha Zetec, tudo para vir para baixo. Estocástico lento
Aqui sim tem uma divergência de topos. Estocástico lento já abrindo venda em 83%. Também tem tudo para realizar. Eu vou traçar uma linha de tendência de alta aqui. Aqui, linha de tendência de alta. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Ou seja, eu tenho dois topos consecutivos mais altos. Eu tenho um fundo. Preciso fazer um segundo fundo para depois subir. Eu vou ter dois topos de dois fundos consecutivos mais altos. Aí eu tenho uma tendência de alta consolidada. Ou seja, a tendência de alta já existe. Flâmula de continuação de tendência. O objetivo principal do papel está aqui nos 17,60, mas ele realiza, testa a linha de tendência de alta para depois voltar a subir. Essa é a expectativa. Outro papel aqui também sinaliza uma forte reversão. Sou da Cruz. Moro Bozo. Depois de um Moro Bozo, sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada. E por enquanto formando uma estela cadente. Ela não vai fugir muito dessa estela cadente. Um pouquinho mais para cima ou mais para baixo. Se ele fechar aqui nos 19,85, ele forma uma cruz de Harami. Mas isso aqui é uma estela. Uma figura de reversão. Existe uma pequena divergência de topos, sinalizando também que o papel tem um forte potencial para realizar. Mini índice nos 15 minutos ainda não deu venda. Eu estou de olho aqui, quando der uma venda eu aviso. Para deixar vocês um pouquinho mais tranquilos, a venda conservadora seria, perdendo aqui uma venda agressiva, seria agora 58.820, 58.800 é uma venda, né, para buscar aqui os 56.700. Aqui é uma venda agressiva, perdendo 58.800, 58 mil na faixa que está agora, é uma venda agressiva. A quantidade, se vocês abrirem no book, vocês vão ver que a quantidade de compra, tanto no mini como no grande, está muito alta. Mas se nego começar a socar isso, negro, branco, amarelo, verde, se todo mundo começar a socar isso, não existe 100 contratos, 200 contratos, não é isso que vai segurar o mercado. No índice grande tem 190 contratos comprando nos 58.800 e no mini nos 58.800 tem 122, que para o mínimo não é nada, é pouco. No grande está começando a entrar mais venda. Olha só, testou uma vez, testou duas, testou a terceira, testou a quarta. Essa linha das médias de banda de Bollinger é uma parada, osso duro de roer. Então já fica para quem quer entrar numa venda, uma venda agora só se romper. Eu vou até botar aqui de uma forma exagerada
58 mil pontos. Só se perder 58 mil pontos que eu recomendo uma venda. Antes disso, nem pensar. Vamos voltar agora aqui para o nosso mercado à vista. Então tá aqui, Souza Cruz. Tem que ver como vai fechar, mas muito próximo de confirmar uma estrela cadente de reversão baixista. Um papel que eu queria mostrar para vocês, mais como curiosidade, TOTUS. Olha o batidão que deram no papel. Pela expansão de Fibonacci aqui, TOTUS tem o objetivo nos 30 e 84, 30 e 80, fez máxima aqui nos 30 e 70, 30 e 65, reverteu tudo, tempestade à vista, esse corpo, um corpo aqui, tempestade à vista, ou seja, uma enorme estrela cadente formando uma tempestade à vista com o candle anterior. Forte sinalização de reversão para amanhã. Venda no futuro 58.800 pontos. 58.800. Enfim, eu tenho uma lista enorme de estrelas cadentes aqui. FES é 4, não é 3. O FES, enquanto entre buscar lá e trazer para cá, aqui já foi lá embaixo, tempestade à vista, eventualmente até um padrão de envolvimento. Ficar de olho nesse papel. Esse é TOTUS. Esse é FESA. Aqui mais um papelzinho com uma estrela cadente. Ering. Olha o futuro querendo romper os 800. Perdendo 800. Não é para vender nos 800, já perdendo 800. O grande já socaram aqueles 200 contratos nos 800. Agora tem chance de vir embora para baixo. O grande, o pequenininho perdendo, começar a socar nos 800, pode ajudar a bater os 800. Então, o Ering também, se Ering também é venda. Eu vou nesse primeiro momento tirar o estudo de Fibonacci. R$ 35,40 seria uma venda conservadora. A gente já vai entrar no leilão aqui, então vou pegar agora os papéis de vocês. OGX P3, não, peguei primeiro foi Mafre, né?
Eu vou, a partir desse mês, eu já vou começar a botar com mais frequência, inclusive diária, Black Scholes caseiro. Que dê você. Papel devagarinho tá vindo. Tem resistência agora aqui na média das bandas de Bollinger em vermelho, 8,43. Rompendo 8,43, vem para 8,65. E depois 9,50. Devagarinho o papel está querendo melhorar. Então um papelzinho aqui que está sofrendo um pouquinho. Desconfiança dos compradores. É um papel que tem um potencial enorme para subir. BTOW. Quero remover tudo. Essa sombra superior mostra que os vendedores estão assumindo o controle do papel. Deixou um gap que deve ser de exaustão. O estocástico perdeu a força da alta, já querendo embicar uma venda. Volume muito alto aqui, trazendo consistência para essa alta. Mas sinaliza que poderá vir para baixo. Eu acabei de receber um e-mail aqui dizendo que os gráficos foram todos atualizados hoje, por isso que teve esses congelamentos, etc e tal, e que agora clicando com Ctrl R ele vai ajustando. Se você fechar e abrir outra vez, ele já deve abrir ajustado também. Foi isso que eu fiz. Fechei e abri, ele deu uma ajustada. Então tá aqui BTOW. Dependendo do grau do fechamento, do grau dessa sombra superior, ele pode vir até fechar com uma estrela cadente. De qualquer maneira, todos esses dias, eu esqueci de dizer, mas todas essas figuras, né, que abriram em alta, eles, olha só um negócio interessante. Isso aqui é digno de registro. Gap de fuga. A principal característica de um gap de fuga é quando ele vem, né, depois de um movimento forte, por exemplo, de baixa, ele entra dentro de uma deriva e explode para cima. Essa é uma das condições que mostram o gap de fuga. O outro gap de fuga é rompendo a cabeça do pivô, é onde normalmente acontece gap de fuga também. Então aqui nós temos um gap de fuga. Este daqui poderia ser um gap de continuação ou gap de medida. Por que ele está pintando com a possibilidade de não ser um gap de continuação ou gap de medida?
porque ele não tem as mesmas características, ele não apresenta nesse gráfico as mesmas características de um gap de fuga, ou seja, ele sobe, ele deveria ter derivado e depois de outro gap igual, muito parecidos. E não foi isso que aconteceu. O gap de fuga pode aparecer sozinho, o gap de medida não. O gap de medida é um gap de fuga 2. Então não existe gap de fuga 2 se não existe o gap de fuga 1. Ou seja, não existe gap de medida. Gap de fuga, e este daqui está pintando como sendo um gap de exaustão. Anota aí para a gente ver esse papel. Amanhã, fortemente, eu quero seguir esse papel. Bem interessante. Porque se for um gap de fuga, olha só o que vai acontecer. Mais ou menos isso aqui. Se for um gap de continuação, né? Eu meço essa distância e projeto para cima o gap de exaustão. Gap de fuga, gap de medida, gap de exaustão. Se for esse segundo aqui um gap de medida ou de continuação. Futuro perdendo os 800 agora. Quem sabe chegou a hora. Vamos fazer a nossa estratégia, abrir aqui todos os 10 principais papéis para saber como é que está fechando o gap. Desculpa, como é que está fechando no leilão. Estou abrindo aqui todos os papéis, os 10 primeiros papéis do índice Bovespa, para acompanhar se de fato vale uma venda pelo menos para essa última meia hora de pregão. Vale, fechou 41,08, 40,99, ou seja, para baixo. Leilão, Petro, estável. OGX, para baixo. BVMF, estável. Gerdau, para baixo. Bradesco, estável. Banco do Brasil, estável. Bradespar para baixo. Então tá neutro com viés de baixa esse fechamento por enquanto.
Então o BTOW está bem interessante para a gente seguir nos próximos dias aí. Tá bom? Vamos ver agora um outro papel que vocês pediram, Ambev. Vai. Ó, o futuro vindo para baixo, devagarinho, com mais consistência agora. Aqui formando estrela cadente com candle anterior spinning top, pintando aí uma tempestade à vista. Se o futuro aqui quiser abrir, seria ótimo. O gráfico do índice, né, perdendo com mais, tentando, né, perder com mais consistência aqui, topinhos, fundos consecutivos mais baixos. Então vamos ver se ele ainda muito tímido, né, muito tímido. Você vê que esse suporte aqui na média das bandas ainda está segurando bem, mas eu particularmente não sei se vai sustentar essa alta não. Eu não vejo por que essa alta toda, uma alta totalmente irracional. Mas aquele negócio, mercado subindo, o mercado é soberano, não adianta eu achar absolutamente nada. Se eu acho algo contrário ao mercado, eu não opero. Então, na verdade, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que entrar dançando conforme a música. Então tá aqui, Ambev. Na mínima do dia. Uma figura que lembra muito uma estrela cadente, um pouquinho menos, né, a sombra superior está um pouquinho menor do que 2 vezes o tamanho do candle, mas vou até abrir a Ambev aqui. A Ambev não está em leilão, já fechou, 0,45 de queda, consolidado, não fechou não, tá em leilão sim. 55,10. 55 é o leilão. 55,02, ou seja, vem mais para baixo ainda. Pode inclusive (55,02). Ele vai formar aqui uma tempestade à vista. Vai formar aqui uma tempestade à vista, ou seja, figura de queda. Isso aí vale eventualmente uma venda aí no aftermarket, viu? Ou eventualmente até agora, sei lá. Tá bem característico aqui. É uma venda agressiva de qualquer maneira. OGX. A GX mostrando perda da força, né? Perdendo esse 11,75. A GX está vindo para baixo, deve fechar aqui nos 11,60. Vai fechar aqui nos 11,60. Ou seja, vai formar aqui praticamente 11,60. Ele forma aqui uma pequena estrela cadente. A mínima hoje foi 11,56. Vai deixar uma estrela cadente com uma pequena sombrinha inferior.
Telesp, Uzi Minas fechou feio para quem? Tudo depende para quem. Deixa eu ver aqui Uzi Minas. O Uzi Minas fechou linda. Para quem quer vender, fechou maravilhosa. Fechou perdendo a 12,10. Fechou cravado em cima da retração de 50% de Fibonacci. Abaixo. Aqui abaixo. Fechou a 12,10. Abaixo de 12,15. Ou seja, abaixo da retração da média das bandas de Bollinger. Para quem quer vender, fechou bem. Fechou legal. Tá certo? O mini índice consolidando uma venda. Vale já fechou. Petro já fechou. OGX falta fechar. BVMF já fechou. Gerdau já fechou. Bradesco fechou. Banco do Brasil vai fechar estável. Bradespar já fechou. Uzi Minas já fechou. YouTube já fechou. Falta o OGX, vai fechar para baixo. E Banco do Brasil que vai fechar estável, né? Ou seja, 28,35. A 2,97 de queda. Deve fechar, né, terminar de fechar um pouquinho para baixo desses 2,97. Gafisa GFSA 3 iria subir. Iria, mas fechou feio. Fechou mostrando que não vai subir. Fechou mostrando que vai. Tem mais para cair do que para subir. Devolveu. Não confirmou. Aqui, banda de Bollinger. Suporte e resistência estão derivando dentro do canal. Alfinetou para baixo. Subiu, alfinetou para cima. Deve vir para baixo. Deve vir para baixo. Essa é a expectativa. Deixou essa sombra superior. Mostrando que os vendedores já assumiram o controle do papel. E devagarinho o nosso índice futuro está vindo para baixo também. Fibra. Fibra também. Tempestade à vista, Moro Bozo para baixo, início de tendência significa continuação de tendência de baixa. Expectativa fibra para amanhã é venda. Anota essa fibra aí para amanhã. É venda. JBS. Fechando com o spinning top, que é a figura de indefinição, né? Fechou um pouquinho acima de uma área de deriva aqui. Spinning top é indefinição, sinalizando perda da força do movimento anterior. E o futuro está vindo para baixo. Rita entrou vendendo, futuro que se cuide. Vem para 55 mil pontos amanhã, se depender da Rita. Rita, me corrija se eu estiver errado. Tá em 58,680. Se depender de você, vem para 55, né? E eu adoraria ver isso também. Eu quero ver o mercado com uma tendência racional. Se é que a gente pode, né, ter alguma racionalidade dentro desse mercado de
Renda variável. É aquela história, mas enfim, está aqui JBS sinalizando perda da força da alta. Agora eu também não entendi por que vampiro. O outro papel aqui, quem tinha pedido outro papel aqui, JBS MGLU3. E o resultado do mês passado, né, que nós tivemos vendas espetaculares, o resultado da carteira foi absurdamente alta, né? Ganha-se muito mais dinheiro com o mercado em queda do que com o mercado em alta. Ganha-se muito mais dinheiro com o mercado em queda do que com o mercado em alta. Só para vocês terem uma ideia, a carteira, né, o resultado de agosto, a carteira foi de 89, quase 90% de ganho. Quase 90% de ganho. Mercado à vista 11,87 de ganho. Mercado de futuros 126%. Nós sugerimos aqui 89 entradas no índice futuro ao longo do mês. Dessas 89, 94% delas saiu no campo positivo, 5 no campo negativo. Mercado acionário, 82% de acerto, de um total de 34 entradas, acerto de 82, ou seja, 28 certas, 8 estopadas. Índice futuro, 84 acertadas e 5 erradas. Total, no mês, 89%, mostrando que o mercado em queda, os movimentos são muito mais confiáveis. Muito mais confiáveis. Quem tem experiência de ganhar dinheiro com vendas sabe exatamente do que eu estou dizendo. Magazine Luiza fechou com enforcado, gap, expectativa de queda. Então, Magazine Luiza tá aí também, sugere uma realização amanhã. Depois de Magazine Luiza, temos aqui Bradesco. Lembrando que o futuro só termina às 5h30 da tarde. E com isso os 600 deve ser perdido. Bradesco fechou espetacularmente bem. Muito próximo da máxima do dia. Deixou uma sombra bem pequena. Testando a resistência de 30 e 20. Fechou em 30 e 26. Tá certo? Então acho que não estou vendo aqui que não tem mais nenhuma solicitação. Então acho que a gente pode pensar em terminar o nosso call de fechamento por hoje.
Bacana, a gente está pensando realmente em montar algo do gênero, talvez um clube de investimento, enfim, algo ainda não tem uma definição, mas a gente que eu digo a corretora, né? Estamos pensando em montar um produto desses, né, para botar, enfim, para poder abrigar uma parcela dos clientes que se interessariam num clube de gestão proativa e um clube também, né, com perfil mais agressivo, tipo essas operações que a gente faz aqui no dia a dia, day trade, índice, opção, travas, no caso só pode fazer trava de alta, mas hedge com índice, hedge com opção, fazer aí, né, operações de giro para sugar o máximo que o mercado tem a oferecer. Então ainda não tem nada definido, é só uma ideia que a gente está pensando aí. Os Minas, mais uma vez, vamos dar uma olhada aqui. Os Minas fechou feio para uma compra. Ele não fechou bonito. O estocástico está lá embaixo, vendido, né, bem sobrevendido nos 9,5, querendo reverter uma alta. Eu diria que por enquanto a Uzi Minas está neutra. Ela fechou com um gráfico que sugere uma venda, mas existe a expectativa aqui pelo estocástico de uma melhora. Vamos ver se ele vai de fato respeitar a média das bandas de Bollinger e reverter numa alta, né, onde ele já vem tentando, né, pelo terceiro dia consecutivo, ele está testando o rompimento dessa média das bandas e não tem conseguido. Então tem que esperar. Vamos ver se ele realmente respeita essa média vermelha e reveste numa alta. Uma alta, de qualquer maneira, compra só seria recomendado acima dos 12,40. O papel fechando nos 12,10. Terei que esperar um pouquinho aí, né, de 12,10 que fechou para 12,40. Ele teria que subir 2,5% antes de sinalizar uma compra pelo gráfico diário. Isso não significa que num gráfico, por exemplo, de 60 minutos, ele não deu um day trade aí numa venda. Porque nos 60 minutos é isso que está sugerindo o gráfico. Por enquanto, olha só que interessante, por enquanto esse gráfico, né, testou a retração de 38,2, mas mais interessante do que isso é mostrar que ele está formando um ponto para quem responder. Ele está formando essa é bem fácil, hein, gente? Está formando uma bandeira. Manda pro oficial um ponto. Segundo ponto do mês. Uma bandeira. Bandeira de alta. Tira um ponto do bio. Não é cunha. É bandeira. Apesar do estocástico estar vendido, isso aqui é um gráfico intraday de 60 minutos para Uzi Minas. Isso significa dizer que o Uzi Minas pode vir aqui para casa de 12, ele fechou aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Engraçado, porque ele fechou. Ah, tá traiçoeiro esse. Bom, testou a retração de 50% de Fibonacci com Moro Bozo. Ó, em cima da média das bandas de Bollinger. Bem em cima do muro de Minas nos 60 minutos. Bem em cima do muro. Fechou em cima de um suporte muito forte. Então realmente está bem interessante para ver essa. O último ponto você botou para quem? Oficial. O último ponto foi para você. Então futuro testando o rompimento de 58,60, 58,600, né? Ele está tentando romper 58,70 e olha, aí perdendo a banda de Bollinger. Isso significa, no primeiro momento, força de queda. Ponto negativo que ele já está sobrevendido. Ponto negativo é que ele já está sobrevendido. Agora melhorou um pouquinho. 670 ele deixou de ficar sobrevendido. Mas vamos ver aqui como é que ele se comporta. Acho que o mercado pode abrir realizando amanhã. Tá perigando isso. Vamos ver aqui. Esperar para amanhã. Vamos chegar com a cabeça limpa, sem achismos. E amanhã a gente analisa e vê o que o mercado nos reserva. De concreto aqui nós temos vários papéis sinalizando figuras de reversão baixista. E essas figuras precisam ser confirmadas. Então, nada de achismos e vamos esperar o mercado consolidar uma expectativa que o próprio gráfico está nos dando. O OGX respeitou o suporte de 11,56. Vamos ver aqui para terminar. OGXP3. Bom, gráfico de 60 minutos fechou com Moro Bozo, né? Moro Bozo de queda. E o futuro heroicamente se sustentando acima dos 600. O futuro mini índice não cai abaixo dos 600 porque o futuro grande, né, já houve perda de interesse nele. Se o grande não fechar abaixo de 600, nada feito. Ó, o nego raspou até 650. E socaram outra vez. 610. 650. O GX não fechou bonito não, viu? Nada bonito. Fechou com uma estrela cadente ou uma figura que lembra muito uma estrela cadente. Porque ele deixou uma sombrinha aqui. A sombra sempre em comparação com o corpo. Sombra inferior tem que ser no máximo 10% do tamanho do corpo. E não foi isso que aconteceu. Ela fechou com uma sombra praticamente do tamanho do corpo. Mas é uma figura que não é, mas parece ser. Ou seja, aquelas
famosas figuras de Norex. Parece, mas não é. Mas o fundamental aqui é saber se ela de fato vai se comportar como sendo ou não. Para isso, eu faço uma outra coisa. Linha de tendência de alta nela. Enquanto ela respeitar a linha de tendência de alta, a tendência para cima. Perdeu a linha de tendência de alta. Manda bala, que ela vem para baixo. Então, a expectativa maior, deixada pelo gráfico diário de OGX, é queda. Deixou uma mega sombra superior, mostrando que os vendedores do papel assumiram o controle e bateram na bichinha, sem dó nem piedade, para fechar praticamente no 0 a 0, no sentido de 0 a 0, no sentido em relação ao dia de hoje, não em relação ao gap, que o gap realmente foi preservado. CSN. CSN é a mesma coisa, estrela cadente, e essa não tem sombra inferior, fechou na mínima do dia, estrela cadente perfeita. Não tem sombra sim, mas a sombra não chega a ser 10% do tamanho do corpo, mas muito pequenininha, é quase que no limite do aceitável. A OGX, proporcionalmente, a sombra inferior está muito maior do que na CSN. CSN tem uma sombra bem menor, mais do que 10%, mas um pouquinho mais do que 10%. A CSN está bem aceitável, essa estrela cadente aí, bem aceitável. Tá certo? Então, eu diria que CSN fechou de fato com a estrela cadente, perdendo a máxima de ontem, perdendo a máxima, ou seja, perdeu o suporte de R$16, fechou a R$15,90. O estocástico abrindo venda no 88%, sinalizando que o papel tem uma grande expectativa de realização, inclusive podendo abrir já em cima dos 15,70 ou até perdendo os 15,70. Pode abrir com um gap. Pode, não significa que vai. Essa alta de hoje foi totalmente irracional. Mas parabéns para todos vocês que ganharam dinheiro nesse mercado hoje. Tá certo? Muito obrigado a todos. Boa noite. Hoje é quinta-feira. Sexta-feira, amanhã, 9 horas da manhã, estamos aqui para recebê-los de braços abertos. Obrigado, boa noite e até amanhã.